Fala, meus cirurgiões bem resolvidos. Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje mais uma live do nosso aquecimento para Masterclass que vai acontecer no dia 10 de fevereiro, às 8 horas da noite, tá? Hoje eu estou num local mais público, às vezes vocês podem escutar algum barulho mais ao fundo, mas eu não podia, eu tô fora da minha cidade, né, de origem, e eu não podia deixar de falhar hoje aqui com vocês, né? Não podia falhar de trazer esse conteúdo, que hoje vai ser um conteúdo mais técnico, tá, gente? Hoje a gente vai falar sobre acesso à cavidade abdominal. Por que muitos negligenciam o acesso à cavidade abdominal, tá? O acesso à cavidade pode comprometer toda a cirurgia, a verdade é essa, tá bom? Porque durante o acesso, a depender, você pode causar ali uma hemorragia desnecessária, logo na abertura, lesar algum órgão importante, algum órgão parenquimatoso, tá? E aí isso você vai comprometer logo a sua cirurgia de início. Você já vai ter um sangramento ali, dependendo se você pegar algum órgão desse. Isso vai acabar com sua estrutura psicológica, né? E emocional também, para poder iniciar uma cirurgia com segurança, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Eu vou te mostrar aí um passo a passo, de uma forma mais técnica, para você ter um acesso limpo, seguro, tá? Uma incisão única, magistral, de forma segura. Eu vou te trazer algumas dicas para que você possa melhorar na sua rotina, ou para você aprender caso você não saiba, tá bom? E aí, gente, o que acontece? Existem alguns tipos de incisão abdominal. Estou até com um tablet aqui para mostrar algumas imagens, tá? Não sei se dá para ver direitinho, certo? Mas eu vou falando para vocês aqui e a gente vai conversando, beleza? Tá? Então, vocês têm, todo o cirurgião, né, precisa ter em mente que existem alguns tipos de acesso à cavidade abdominal, dependendo do objetivo da cirurgia em si. A gente pode ter um acesso pré-umbilical, então da cicatriz umbilical até o chifoide. O nome que se dá a esse acesso, se a gente abre da cicatriz umbilical até o chifoide, a gente vai chamar de uma incisão pré-umbilical, tá? Que é essa aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Então, perninha do animal aqui, abdômen, e aqui a gente vê a linha tracejada, ó, considerando a cicatriz abdominal aqui, no início dessa linha tracejada, fazendo a incisão até mais ou menos o chifoide, que é na região torácica, né? Um pouquinho antes do chifoide, né? Tá. Para que a gente utiliza esse tipo de acesso pré-umbilical? A gente utiliza para situações, né, cirurgias em que, sei lá, você vai abordar um estômago que fica nessa região, tá? Você pode acessar ali duodeno, algum lobo hepático, tá? Vesícula biliar, entendeu? Então, esse é um acesso muito para esses tipos de cirurgia. Às vezes, quando a incisão você tem que ir até mais o chifoide mesmo, para, por exemplo, fazer um acesso para correção de uma ruptura diafragmática, né? Tá? Então, aí você precisa de um acesso mais cranial. Tá? Então, esse primeiro tipo de acesso aí é o acesso pré-umbilical. Tá? Tem uma galera entrando aqui, sejam todos muito bem-vindos. A gente está falando aqui hoje, pessoal, de algo mais técnico, né? Sobre os tipos de acesso à cavidade abdominal. Então, por que muita gente negligencia, né? E já começa a ter complicação logo no início da cirurgia, quando não se atenta a alguns pontos que a gente vai falar hoje aqui. E para quem não me conhece, está aqui assistindo essa live pela primeira vez, muito prazer, eu me chamo Kaique Neves, eu sou professor de cirurgia veterinária e eu ensino médicos veterinários a dominarem passo a passo das cirurgias essenciais em cães e gatos, tá? Então, vocês que estão entrando aí, se quiserem mandar perguntas durante o chat, fiquem à vontade. Hoje o tempo aqui é de vocês, eu estou num local mais público, às vezes está um barulhinho mais ao fundo, mas eu vou falando aqui com vocês, tá bom? Então a gente comentou agora logo no início na live sobre o tipo de incisão
abdominal, o tipo de acesso que é a pré-umbilical, onde eu vou abrir da linha da cicatriz umbilical até próximo do chifoide, tá? Que é aquela estrutura ali do externo, tá? Bem na região final do externo tem o chifoide, a cartilagem chifoide, tá bom? E qual que é o outro tipo de acesso abdominal, né? A gente tem também, pessoal, o retroumbilical, que é esse aqui, ó. Então a gente pega desde a linha, desde a cicatriz umbilical até mais ou menos o limite é o osso do pubis, tá? Então o osso cúbico ali vai ser o limite para nossa incisão retroumbilical, tá? Quando fala retro é caudal, né? Para baixo da cicatriz umbilical, ok? E aí esse tipo de acesso retroumbilical a gente acessa mais ou menos para mexer em quais órgãos? Quem tiver aí, ó, quem operar, pode ir falando também, tá? Então, para esse tipo de incisão retroumbilical, a gente utiliza ali, é um corte mais baixo, a gente utiliza para acessar quais órgãos? Enxuta? Tá? Eu vou falando aqui, tá? Então, a gente pode acessar com essa incisão retroumbilical órgãos como a bexiga, né? Às vezes, se for um macho, uma próstata, entendeu? Resolver um abscesso prostático, a gente tem que fazer, né, a incisão bem encostando no pubis, nesses casos, tá? Você pode acessar ali região de cólon, se for uma fêmea, você pode acessar a região de útero, tá? Então essa incisão retroumbilical, você pode ir acessando esses órgãos ali, tá bom? A Lu perguntou aqui, bexiga? Sim, bexiga, tá? Bexiga fica nessa região que a gente chama de uma região hipogástrica, né? Então, você pode, ó, vou dando uma cena aqui pra galera que tá entrando, você pode utilizar esse tipo de incisão para acessar esses órgãos, tá bom, Lu? A bexiga é um deles, certo? E aí existe um terceiro tipo de incisão, tá? Que é a junção dessas duas, tá bom? Que é a junção da pré-umbilical com a retroumbilical. Vocês sabem qual que é o nome que se dá para esse acesso mais longo quando junta as duas? É bem fácil, gente. É só juntar os nomes também. Vai ser uma incisão pré-retroumbilical. Entende? Porque daí a gente vai abrir de fora a fora, né? Vai fazer uma incisão grande, tá? Esse tipo de incisão grande é muito utilizado para casos de laparotomia exploratória, né? Às vezes você quer inspecionar tudo que está acontecendo, às vezes tem uma suspeita de obstrução intestinal estranha, você tem que fazer uma inspeção grande desde lá do duodeno, né, do lado direito aqui, tá, até a região de cólon, né? Então você precisa de uma incisão longa, tá joia? Para que você possa ter uma boa inspeção de todos os órgãos, tá? Então uma incisão grande que a gente chama de pré-retroumbilical. É a associação desses dois tipos principais para você ter uma exposição total dessa cavidade, tá bom? E uma dica importante que vocês têm que ter em mente é o que, gente? Vou até mostrar aqui, ó, no tablet. Faltou eu mostrar a fotinha, né? Da incisão pré-retroumbilical, olha. Ela vai desde o chifoide até a região de pubis, tá bom? E aí, a gente tem que falar do seguinte: quando você está acessando no macho, ó, ele vai ter o pênis ali, na região ali mais pública, né? Essa região hipogástrica que a gente fala. Então, quando você for fazer, você tem sempre que fazer uma incisão na linha média. Quando você for pegar a região retroumbilical, você vai ter que desviar essa incisão de pele do pênis do animal, tá? Então você vai ter que fazer, você vai ter que estar descendo retinho. Quando chega no pênis, você vai ter que desviar do pênis e descer, tá?
não vai acompanhar, no macho não vai acompanhar, né, uma linha longitudinal ali não, tá? Então, olha, eu vou mostrar uma imagem para vocês verem, ó, no macho como que geralmente a gente faz, ó. Olha o pênis do macho, tá? A gente vai fazer uma incisão, por exemplo, aqui retroumbilical. Então a gente pega da linha aqui do umbigo e vai descendo a incisão. Quando chega próximo do pênis, a gente desvia. E aqui, gente, uma dica no macho, tá? Existe um vasinho aqui, um pouquinho calibroso, bem nessa região onde a gente está fazendo a incisão. É um vaso parapeniano, tá? Tem artéria, tem veia aqui, que serve para irrigar aqui essa região. Então, logo quando você faz a incisão de pele, tá? Tem que ter cuidado para você não ir com uma pressão muito grande nesse bisturi, para você acabar não já cortando esse vaso, que vai te causar um sangramento importante ali. Então, vá com delicadeza, né? Começa a fazer a incisão na pele de forma mais sutil, cortando só a pele, sem botar muita pressão no bisturi, para você não adentrar subcutâneo junto e não pegar esse vaso, tá bom? Olha a dica de ouro que eu tô te dando aqui. Você que está iniciando na sua trajetória cirúrgica, vai pegando isso, vai anotando. Isso é ouro, pessoal, tá? E esse assunto que eu tô dando aqui vai ser crucial para o dia da nossa Masterclass, que vai acontecer no dia 10 de fevereiro, tá bom? 10 de fevereiro às 8 horas da noite. Então, esse assunto aqui é chave. Essa live de hoje é chave para que você chegue já no dia totalmente preparado para absorver o máximo de conteúdo que eu vou dar no dia da nossa Masterclass, tá? Então, pegaram aqui o pulo do gato? Esse vai ser um dos pulos do gato que eu tô te dando aqui, tá? No caso do macho, tá? Muita atenção com o quê? Com os vasos parapenianos que ficam logo aqui na hora da incisão. Então vá com calma, vá devagarzinho, vá. Na hora que você fizer a incisão na pele, ó, faz isso, ó, na pele assim, para você dar uma atenção de afastamento das bordas. E aí você vai com o bisturi e faz mais um pouquinho para você abrir, ou então vai com a tesourinha. Quando chegar próximo dessa região onde tem o vaso, o que você faz? Pega uma pinça mosquito, uma Halsted, né? A gente chama de mosquito também. Você pode fazer um clampeamento desses vasos. Clampeia nesse lado aqui, com a pontinha da Halsted, clampeia no outro aqui, tá? E aí você passa o bisturi no meio para cortar. Aí tem gente que me pergunta, ai doutor, mas não tem problema cortar esse vaso? Não vai necrosar ali a região de pênis? Não, gente, não vai, tá? Esse é um vaso, ele é um pouquinho mais calibroso, né? Fica bem nessa região inguinal aqui, dos dois lados, tá? Parapeniano. Mas se você tiver que acessar ali e cortar, não vai ser o fim do mundo. Você pode fazer essa incisão, tranquilo, tá bom? O pênis não vai necrosar. Existem muitas outras tributárias que fazem essa irrigação, então fiquem tranquilos, tá bom? Óbvio, sempre que possível, se for possível não cortar, né, você preserve, né, porque a gente tenta na cirurgia diminuir, assim, evitar ao máximo diminuir a vascularização da região, né? Então, se puder evitar de cortar, se a incisão até um pouquinho antes do vaso for necessário, não precisar ampliar, beleza, deixa o vasinho quietinho lá no lugar dele, como Deus colocou, tá bom? E aí, beleza, qual o tipo de lâmina de bisturi vocês acham que a gente usa para fazer esse acesso à cavidade abdominal? A galera tá entrando aqui, ó, a Laiana, a Alexandra, a Daphne, sejam todos muito bem-vindos, pessoal, tá bom? Hoje a gente está falando de um tema super importante, que é o acesso da cavidade abdominal, e eu tô trazendo várias dicas de ouro aqui para vocês, tá? Então podem conversar comigo aqui no chat, eu tô vendo vocês aqui, tá bom? E eu vou respondendo as perguntinhas às dúvidas, ok? E aí, a gente utiliza qual lâmina de bisturi para acessar a cavidade abdominal? Geralmente, gente, as lâminas padrões, né, mais rotineiras, assim, da rotina cirúrgica de pequenos animais, são as lâminas 23, 24, tá bom?
mas pode ser da 20 a 24 na verdade, tá? Mas geralmente as mais comuns que a gente encontra aí para comprar na rotina cirúrgica veterinária, 23 e 24, tá? Agora, se for um animalzinho muito pequeno, um gato, ou um filhote, se você tiver uma lâmina 15, essa lâmina 15, ela encaixa em um cabo de bisturi menor, que é o cabo número 3, você pode usar essa lâmina 15, tá bom? Agora, se for um cachorrinho maior, né, ou de médio porte para grande, tente utilizar uma lâmina de 20 a 24, né? Geralmente a 23 a 24 vai bem porque é uma lâmina maior, e aí ela vai proporcionar que você faça apenas uma única incisão, tá? Que a gente chama de uma incisão única e magistral, né? Sem ter que ficar picotando. O erro, sabe, que eu vejo de muitos cirurgiões, é na hora de fazer a incisão, é ficar fazendo isso, ó, com bisturi na pele do animal. Faz desse jeito, fazendo que tá, né, cortando uma fatia de picanha. Não é assim, tá? A incisão tem que ser única e magistral, mantendo uma pressão adequada da sua mão, tá? Segurando o bisturi de forma correta, como se estivesse segurando um lápis, tá? Para você sentir a pressão, tá? Então, muito cuidado. Depois eu vou trazer aqui em uma outra live a forma correta de vocês segurarem os instrumentais cirúrgicos para quem está iniciando nessa rotina cirúrgica, tá? É essencial, porque se você pega de um jeito errado a pinça, você tem uma destreza aquém do que deveria, tá? Ou até mesmo um cabo de bisturi, ok? Então, não picotem o tecido na hora da incisão, façam uma incisão única e magistral, tá? A partir dessa incisão, você vai o que? Você pode ir divulsionando ali, vou até abrir um slide aqui, tá? Ó, aqui os tipos de lâmina. Essa aqui é de 20 a 24, mas se for um animalzinho muito pequenininho, um gato, né? Você pode utilizar a lâmina 15 que não tá aqui. E aí aqui, ó, gente, ó, tá? Incisão, vai começar a fazer a incisão na pele, ó, de forma única e magistral, tá bom? Sem ficar picotando, certo? E aí, beleza. Fez a incisão, a gente vai fazer o que agora? Divulsão do tecido subcutâneo, né? A gente vai precisar ir com, de preferência, uma tesoura de Metzenbaum, tá, gente? Que é uma tesoura delicada, utilizada justamente para essas divulsões, tá? Eu gosto muito de utilizar a Metzenbaum curva nesse momento, depois que eu inciso a pele, para poder ir divulsionando de forma delicada, né? Em busca do que? Da minha linha alba, tá? Então a linha alba, gente, é o que? A junção, a aponeurose, que a gente chama aponeurose dos grupos tendíneos da musculatura reto-abdominal, tá? Então sabe aquele músculo do tronquinho que a gente tem? O tronco também tem, tá? Só que ele não forma aqueles gominhos, né? Ele é reto mesmo, é o reto abdominal, tá? E aí, bem ali na junção do reto abdominal do antímero direito com o antímero esquerdo, você vai ter uma linhazinha mais branca, né? Fibrosa, que vai ser o que? A linha alba, né? Que é aquela estrutura que, quando a gente faz a matéria de cirurgia na faculdade, sempre os professores, né, pregam alguma peça na gente. Eu não sei se vocês passaram por isso, a galera que está acompanhando aqui, ó, os estudantes, ou a galera que se formou, quem opera, já fizeram alguma pegadinha com vocês, né? Na minha época, tinha um professor que mandou um colega procurar a linha alba. Vai lá, não tinha falado para ele o que era a linha alba. Vai lá, pega a linha alba para mim, acha a linha alba para mim. E ele ficou pensando que era um fio de sutura. Ele pensou que era uma linha mesmo. Aí tava doido no centro cirúrgico, buscando nas gavetas, abrindo tudo. E aí depois que ele foi falar, não, gente, linha alba, aí ele foi explicar, né? É a junção ali da aponeurose muscular, do reto abdominal, ela que vai ser a sua referência para você fazer o acesso, tá bom?
para você abrir de forma segura esse abdômen, fazer a celiotomia, que é a abertura abdominal, esse é o nome técnico, tá bom? Então, vai lá divulsionando com a Metzenval, limpa bem, gente, uma dica, um outro pulo do gato que eu vou dar para você aqui, você que está acompanhando, tá? Na sua cirurgia abdominal, se você não limpa o tecido subcutâneo, se não descola esse tecido subcutâneo, que é a gordura, da fáscia muscular, bem na região da linha alba, na hora que você for fazer o fechamento dessa cavidade abdominal, esse tecido subcutâneo, ele vai estar com a coloração avermelhada, impregnada de hemoglobina, que é pigmento, né? Fica um pigmento avermelhado, tá? Então essa gordura vai estar vermelha, vai estar com coloração, sabe de quê? De músculo. E aí, você pode, na hora que estiver fechando a cavidade abdominal, você pode, de forma inadvertida, de forma iatrogênica, pegar gordura subcutânea achando que é músculo, na hora de fazer a sutura, a rafia. E aí que aparece o quê? Os vários e vários casos de hérnia pós-castração, por exemplo, ou pós-cirurgias abdominais. A famosa hérnia após um procedimento cirúrgico, um dos motivos é esse, né? É a falha, tá? E é a falha humana, é a falha cirúrgica no momento da rafia, tá? Então, muita atenção em relação ao fechamento. Então, limpem bastante, descolem a gordura do subcutâneo ali da sua região da linha alba, para que você tenha uma boa visibilização no momento da sutura, porque tudo vai estar avermelhado ali, vai estar com sangue, tá? Então é isso. Tá? Limpou bem, qual que é o próximo passo que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar uma pinça Alice, tá? Quem aqui está assistindo as lives de aquecimento, teve uma live anterior, quem não assistiu, procura no meu perfil, onde eu mostrei os instrumentais e ferramentas para dominar os procedimentos das cirurgias essenciais em 3 lugares. Então quem não assistiu, vai lá, procura essa live, tá? É uma live que eu fiz no centro cirúrgico, mostrando todos os instrumentais. E nessa live eu mostrei a pinça Alice. É uma pinça super útil que eu não deixo de ter na minha caixa cirúrgica, principalmente na caixa de tecidos moles, para me auxiliar em quê? No tracionamento, tá? Eu pinço a Alice, ela tem um dentinho assim, ó, na época da faculdade, para eu gravar o nome dessa pinça, eu associei ela a um alien, tá? Ela tem um dentinho assim, ó, e alien e Alice, parecido o nome. Então, para eu gravar na época, para fazer a prova de técnica cirúrgica, eu falei, é a pinça alien, tá? Mas não é alien, é Alice, tá? Só para, tem pessoas que têm memorização assim, eu sou uma dessas, e aí, até com o nome de pessoas, eu faço esses tipos de associações meio doida, tá? Para poder gravar, tá bom? Então você pega a Alice, tá? Pinça bem do lado da sua linha alba e você traciona, faz isso, ó, igual que eu tô fazendo na camisa. Tá? Você traciona. E por que você tem que fazer isso ali na hora da incisão da cavidade abdominal? Porque quando você traciona a parede da musculatura, tá? E essa é uma pinça exclusiva para você pinçar músculo, tá? E nunca pele, tá? Nunca pega em pele com a Alice, sempre musculatura, tendão, enfim. Então tracionou, quem que está embaixo, gente? Na hora que a gente vai acessar, quem que está embaixo? Os órgãos, né? Então, isso aí é uma segurança para que na hora que você vá fazer a incisão, dar o piquezinho com a lâmina de bisturi para você adentrar a cavidade abdominal com a tesoura medicinal e abrir, para que você não evite de pegar algum órgão ali embaixo. E esse ponto exato que eu estou comentando aqui com você é justamente o que a Lu perguntou aqui no chat, ó. Tem alguma chance de ter algum sangramento importante na hora de divulsão do subcutâneo? Do subcutâneo não, tá? Sangramento importante não. A não ser que você pegue os vasos parapenianos no macho ali naquele caso, tá? Mas tem uma chance de você ter um sangramento importante na hora que você abre através da linha alba e antes de você dar a incisão com a lâmina de bisturi, você não puxa
a musculatura com a pinça Alice, ou até mesmo serve também uma pinça anatômica com dente de rato. Você dá uma pegadinha no músculo aqui, ó, traciona. Porque se você tiver um baço aumentado ali, pegando desde o lado esquerdo, onde o baço fica, tá? E dando aquela volta para o antímero direito. Se ele estiver passando ali no meio da sua incisão. Então não é incomum, gente. Não é incomum os médicos veterinários, cirurgiões, tanto os inexperientes quanto os experientes também, né? Óbvio, os experientes já estão ligados aí em pulo do gato, mas aqueles mesmo experientes que não têm o hábito de fazer isso, de tracionar a parede da musculatura para poder fazer a incisão de uma forma segura, eu já vi esses cirurgiões pegando esses órgãos. Então, se você faz, na hora que você entra com bisturi, lâmina para cima, né? Sempre lâmina para cima, é outra dica. Você pega o cabo de bisturi, lâmina para cima, puxou a parede musculatura, deu um piquezinho, fez uma abertura, incisou linha alba, musculatura e peritônio, ou seja, você já consegue ver dentro da cavidade. Você pega uma Metzenbaum, tracionando ainda, tá? E vai abrindo, tanto cranialmente quanto caudalmente, a depender ali se for uma recisão pré-umbilical, ou retro-umbilical, ou pré-retro-umbilical, né? Foi o assunto que a gente iniciou a live. Quem chegou por agora, depois pode pegar esse início aí que eu falei, tá? Então, assim, eu já vi cirurgiões adentrando, furando, cortando mesmo o parênquima de um baço, ou às vezes, se for uma incisão retro-umbilical, quem tá logo ali embaixo? A bexiga. Então, adentrando bexiga, adentrando, né? Muitas das vezes um corno uterino gravídico, tá? Que tá com o filhote ali, fazendo uma lesão iatrogênica. Então tem que ter muito cuidado, tá? Então são dicas aqui, pessoal, que eu tô dando que são valiosíssimas, tá? Tá presente, tá? No nosso dia a dia, quem opera, entendeu? Então esse passo a passo, sabe? Essa destreza que o cirurgião tem que ter, isso tudo vem de método, tá? O cirurgião, ele precisa ter método para operar. Por quê? Somente a leitura, igual eu falei ontem na live de ontem, só a leitura de livros, né? Leitura de artigos, às vezes um vídeo jogado no YouTube, outro vídeo no TikTok, sei lá, sabe? Às vezes as informações não se juntam para você ter uma clareza do passo a passo. É difícil. É por isso que daí que vem um método de ensino claro, para que você possa ter o quê? Memória cirúrgica, criar memória cirúrgica para poder você ter uma cirurgia com segurança, oferecer segurança para o seu paciente e para você. Você, como um cirurgião veterinário, você precisa se sentir seguro para você passar essa tranquilidade também para a família, explicar o procedimento, tá? De uma forma que você domine. É só assim que a família vai ter confiança em você, né? Para você começar a captar essas cirurgias e começar a monetizar em cima disso, tá? Você tem que passar confiança, e você só passa confiança quando você tem claro na sua cabeça o passo a passo, quando você domina as cirurgias, tá? Principalmente aquelas cirurgias essenciais são as cirurgias mais rotineiras pra gente, né? Na clínica cirúrgica, tá bom? Então, falei disso aí com vocês, tá? Do acesso ali da linha alba, o cuidado que vocês têm que ter na hora de fazer a incisão com a lâmina de bisturi, para não pegar principalmente um baço que tiver grande, bexiga, intestino. Já se você fura o intestino nessa hora de acessar a cavidade, extravasa fezes na cavidade abdominal, imagina a caca, gente. Literalmente, entendeu? Você vai causar uma peritonite séptica depois desse paciente, por mais que você lave tudo mais, suture. Pô, maior que trabalhão, por falta de cuidado, né? Na hora ali, então não é incomum, tá bom? A Andressa entrou aí, falou boa noite, doutor, desculpa o atraso, boa noite, Andressa, fique à vontade, né? Depois você pega o início da live aí, eu vou deixar salvo no meu perfil, beleza? Então vamos seguir aqui, né, pessoal, tá? Então deixa eu só voltar aqui pro checklist para eu poder
falando para vocês. E beleza, quando a gente acessa essa cavidade abdominal, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, gente, a gente fez o piquezinho ali com a lâmina bisturi voltada para cima, né? A lâmina, lembrem, o corte da lâmina, a face que corta, não faça o pique na musculatura com a lâmina voltada para baixo. Volte a lâmina para cima e dê um piquezinho assim, ó, com a lâmina para cima, tá bom? Para você evitar também de cortar algum órgão importante abaixo. E aí, na hora que você for fazer a dibulsão com sua Metzenbaum, na hora que você for fazer, na verdade, estender essa sua incisão na linha alba, você vai utilizar uma Metzenbaum, certo? E aí, gente, procure saber, né? Tem um histórico do paciente antes. Procure saber com os tutores se esse paciente que você vai operar ali, se ele já teve, se ele já fez alguma cirurgia abdominal prévia. Sabe por que você tem que perguntar isso? Porque todo paciente que já fez cirurgias abdominais prévias, sei lá, seja uma castração, né, alguma cirurgia de corpo estranho, qualquer coisa, uma cistotomia, se você tiver que, depois de algum tempo, reabordar esse paciente, seja por qualquer motivo, abrir a cavidade, ele muito provavelmente vai ter o quê? Quem sabe aí? Quem sabe me dá essa dica aí do que o animal pode ter grudado ali, bem na linha alba? Vai ter aderência, meu. O animal vai ter aderência, tá? E pode ter muito mais aderência, principalmente se não tivesse sido uma cirurgia limpa, tá? Então, olha o cuidado com a antisepsia aí nesses casos, né? Uma antisepsia, uma cirurgia limpa, bem feita, de forma estéril, ela reduz a possibilidade de aderências futuras, entendeu? Porque o que acontece com a cirurgia contaminada, uma cirurgia suja? Depois que você fecha a cavidade fazendo uma cirurgia suja, quem que vai se mobilizar para aquela região onde está suja, cheia de bactéria, para o antibiótico chegar depois? Eu vou fazer de qualquer jeito aqui, cirurgia suja. Não vou colocar pano de campo, não vou fazer uma antisepsia prévia. A gente não faz nem definitiva a antisepsia. Não usa pano de campo, usa umas compressinhas ali, né? Usa qualquer outro material que não é o material de campo cirúrgico. E aí, às vezes, não usa nem instrumental estéreo. E aí, depois eu dou um antibiótico para o animal, boa. Né? Só que aí, no pós-operatório, o que acontece? O aumento, que é o famoso band-aid de luz, que é aquela capa de gordura que recobre todas as vistas, o aumento, por uma vontade de Deus mesmo, para não deixar o animal morrer, faz o aumento, ele vai lá naquele foco, onde está o foco com maior contaminação, né? vai levar toda a vascularização para aquela região, para que o antibiótico possa chegar, para que as células de defesa possam chegar, para atuar ali naquela região e não deixar essa contaminação se espalhar e virar uma sepse. Entendeu? Então, Deus é maravilhoso, né? Ele sabe de todas as coisas, então ele tem piedade dos nossos animais, né? Então, assim, mas comecem a ter isso claro na cabeça de vocês, gente. A cirurgia tem que ser limpa. Você gostaria que um médico te abrisse sua barriga de qualquer jeito, sem usar pano, sem usar luva externa, sem autoclavar um instrumental cirúrgico? É animal, mas precisa ser tratado da mesma forma, entendeu? Não deveria existir diferença entre centro cirúrgico humano e centro cirúrgico veterinário. Não deveria existir diferença visual, deveria ser do mesmo padrão, entendeu? Porque a limpeza de um procedimento cirúrgico vai repercutir totalmente no pós-operatório, tá? Então, muito cuidado com essas castrações baratas, não vão por esse caminho, tá? Eu vou colocar uma castração baratinha aqui, né? E aí eu vou usar qualquer tipo de material, não vou usar material estéreo, não vou autoclavar, esses mutirões, né, de procedimentos de castração. Aí quando a gente tem que abordar esse paciente novamente por algum motivo futuro, o animal está cheio de aderência por conta de contaminação em cirurgia prévia, entendeu? Então muito cuidado com as aderências na hora que vocês forem acessar essa cavidade abdominal, tá? Principalmente em cirurgias prévias, ok? Então vai com cuidadinho ali, ó, com a Metzenbaum,
vai tateando a musculatura dorsal aqui do reto abdominal, vai fazendo isso com a tesoura, para você descolar qualquer aderência que você tiver, que o animal tiver ali na região da linha alta, tá? Então, antes de você estender com sua tesoura, né, dê uma divulsionada ali, próximo, rente à parede abdominal, para você descolar qualquer aderência, para que na hora que você faça o corte, seja cranial ou ventral, em direção caudal, na verdade, você abra com muito mais segurança, sem correr o risco de pegar estruturas que estejam aderidas à parede abdominal, tá bom? A Andressa falou assim, o problema no pós-operatório, né? Os tutores retornam com um problema maior, tá? Eu costumo falar, Andressa, que o pós-operatório, em muitas cirurgias, pode corresponder até 60% do sucesso da cirurgia, tá? Isso aí a gente já até falou em outros temas de live, tá? Mas é super pertinente. Os cuidados do pós-operatório também correspondem a uma porcentagem de sucesso muito grande, né? No pós-operatório mesmo. Então precisa ter um cuidado com os tutores. Tem tutores que realmente são negligentes, que às vezes deixam o animal lamber, o pós-operatório imediato, né? Não colocam uma roupinha para proteger ali a incisão da cavidade, não faz a limpeza de forma criteriosa. Então é por isso que eu converso, eu sento com os tutores antes, né, da cirurgia, seja no dia da consulta cirúrgica, seja no próprio dia do procedimento cirúrgico. Eu tenho esse tete-a-tete até para eu ver como que é o perfil desse cliente, né? Porque pessoas que são mais desleixadas, que não estão nem aí, que não prestam atenção no que a gente está falando, a gente já pega. E aí é nesse momento em que a gente já saca como que pode ser esse pós-operatório nesse evento, entendeu? Então a gente já começa a ter essa noção, né? Isso aí, isso tudo que eu estou falando aqui, pessoal, tá? Isso é um processo de aprendizado, tá? Que numa situação comum de um cirurgião, isso ele vai adquirindo essa experiência ao longo de anos, com a prática, entendeu? Com a prática. E o que eu estou passando aqui para vocês hoje é valiosíssimo, porque são anos e anos de bagagem cirúrgica que eu estou abrindo os olhos de vocês. Então é um detalhe ou outro que faz a diferença, entendeu? Então, Andressa, é isso, o pós-operatório é importante, tá? Mas o contato com os tutores antes do procedimento cirúrgico, antes de você meter a mão no animal, é de suma importância, tá bom? Deixar tudo muito claro, muito bem resolvido com ambas as partes, tá? Para que você entre em procedimento de forma mais tranquila e para que você fique tranquilo no pós-operatório, sabendo que você fez tudo certo durante a cirurgia e que você orientou tudo sobre o pós-operatório. E não adianta só falar de boca não, tá? Documente. Faça um termo de orientação médica pós-operatória. É outra dica aqui, outro pulo do gato relacionado a todo esse processo. Ah, doutor, mas o tema aqui não é acesso à cavidade abdominal, mas está totalmente relacionado, tá? Inclusive, a Andressa levantou um assunto muito pertinente. É um processo, gente. A cirurgia não é só abrir o animal, fechar e tchau e benção, não, tá? Porque a dor de cabeça vem depois, quando alguma coisa acontece, né? Então pegaram aqui a dica da questão das aderências, muito cuidado com as aderências, tá bom? Principalmente em pacientes que você já tenha histórico de que houve cirurgia prévia, tá? Agora, se o tutor falou, não, nunca fez nenhum tipo de cirurgia, né, um animal desde pequeno não tem nenhum histórico, beleza, você abre a cavidade de uma forma mais tranquila, tá? Mas se um animal não tem histórico conhecido, né, prévio, às vezes é um animal resgatado, entendeu? Que depois vai precisar passar por um procedimento, você não sabe o histórico cirúrgico desse paciente anteriormente, né? Então, eu vou contar uma história do meu cachorro. Tem um cachorrinho, um João, ele já é idoso, eu resgatei ele, já na rua, e tava bem judiado, coitado, bem numa época de festa junina. E aí eu vi que ele já era castrado, inclusive ele não tinha nem a bolsa, né, o escroto que a gente fala. Quando castraram ele, fizeram a ablação da
bolsa, né? O escroto também, no procedimento. Ou então castraram ele super jovem, que aí ele acabou não desenvolvendo a bolsinha, né? Mas aí quando eu peguei ele, né, eu falei, olha, muito provável, eu não senti cicatriz abdominal, na parede abdominal, de alguma cirurgia prévia, né? Mas aí, por um motivo de suspeita de enteropatia crônica, ou linfoma, ou neoplasia, como fosse um linfoma alimentar, eu entrei em cirurgia com ele depois de alguns meses que eu resgatei, para poder fazer uma biópsia intestinal e de linfonodo mesentérico, que estava bem alterado, o animal tinha muita diarreia, tinha vômito, só era responsivo à corticoterapia, né? E aí eu entrei para a gente fazer essa cirurgia de forma a gente obter um diagnóstico, né? E por fim das contas, era uma enteropatia crônica de caráter imunomediado, né? E aí ele não tinha aderências, né, na região abdominal, mas eu estava morrendo de medo de ter, porque eu não sabia o histórico dele quando eu resgatei, entendeu? Então olha a importância do histórico. O histórico você só adquire quando você realmente tem esse tete-a-tete com o tutor, tá? Tem cirurgião que entra com cirurgia, o animal já está lá na mesa cirúrgica, ele nem vê a cara do tutor, nem sabe, não chega, não conversa, não se apresenta, e aí opera, tchau e benção, fica lá o animal na internação ou com a clínica, às vezes é um cirurgião volante, né, que faz isso, entra, opera, vai embora, tchau, no outro dia nem procura saber se o animal está vivo, não é por aí, tá? Aí tem uma pergunta que na verdade não é uma pergunta, é um comentário aqui da colega, ela disse que aprendeu a fazer essa técnica da tesoura que eu falei, né? Isso mesmo, então é uma técnica padrão ali, né? Que a gente faz essa discussão ali próximo da linha alta, beleza? Bom, gente, a gente falou muita coisa aqui hoje, né? Muito pulo do gato, então obrigado aí pra galera que participou, que entrou, tá? Pelas perguntas, foi muito produtivo hoje, tá? É gostoso, né? Falar de técnica, e vocês não podem perder o dia 10 de fevereiro, já, 10 de fevereiro, se eu não me engano, vai ser terça-feira, deixa eu ver, terça-feira da semana que vem, viu, gente? Quem não se inscreveu ainda na Masterclass, vai lá no link da bio, tá lá no link da bio, no meu Instagram, clica lá, se inscreve, vai ser gratuito, eu vou trazer muito conteúdo rico, igual eu trouxe hoje aqui, mas só que muito mais, tá? Então não percam, tá bom? Então essa live de aquecimento aqui é mais para ir já preparando vocês, para a gente poder trazer um conteúdo maravilhoso no dia 10. Tá joia? Então vai ser a Masterclass Cirurgião Bem Resolvido. Quer se tornar um cirurgião bem resolvido? Então você não pode perder a nossa Masterclass no dia 10 de fevereiro. Muito obrigado a todo mundo que participou. Um beijo no coração. Obrigado pessoal que está agradecendo aí. Ótima live. Que bom que vocês aproveitaram. Tá bom? Até mais. Até amanhã. Amanhã tem mais, tá? Depois eu mando nos stories, tá? O tema da live de amanhã. Beleza? Enquanto isso, continue me acompanhando aqui os conteúdos. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau.